Mídia americana garante que o Pentágono está concedendo para o governo Trump algumas opções para o ataque contra o regime iraniano. Vai lembrar que um destacamento, uma frota marítima maior do que foi utilizado na Venezuela, segundo palavras do Trump, já está se aproximando da costa do Irã, e temos o Ali Khamenei, o chefe supremo do país, garantindo que dessa vez a resposta iraniana não vai ser em pequena escala, mas sim provocando uma guerra regional com outros aliados, como por exemplo os Houthis, anunciando que também vão cooperar contra os Estados Unidos em ataques contra posições militares americanas. Será que uma guerra regional na região do Golfo vai acontecer? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Cara, caso você queira ter acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil, para você ter acesso aos seus dólares no momento de instabilidade, ano eleitoral, aí já teve um pequeno aumento, uma subida do dólar nessa última sexta-feira, vou deixar para vocês um cupom aqui especial para você ter acesso a 10 centavos de desconto por dólar convertido na sua primeira conversão cambial, ou seja, numa de praticamente te pagando, para você converter os seus dólares, além de uma série de outros benefícios, com as menores taxas, uma série de promoções, exclusividades. Tem acesso ao Nomad, tá? O cartão de crédito Nomad Explore que eu uso, que me dá cashback em dólar nas utilizações, me dá pontos que não expiram para trocar por produtos e serviços, e vários outros benefícios de ser um usuário da Nomad. De verdade, cara, é sensacional, tá? De graça, vai lá no aplicativo, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu anunciei para vocês há algum tempo, a gente vem falando um pouquinho sobre isso, as ameaças, as retóricas agressivas entre Irã e Estados Unidos estão aumentando cada vez mais. Por exemplo, com o posicionamento do destacamento militar marítimo dos Estados Unidos, que, segundo palavras do próprio governo Trump, é maior do que ele está fazendo ou que ele fez na Venezuela, a gente percebe que o Irã está promovendo uma resposta em relação a isso, exercícios militares com munições de fato reais, sendo utilizados próximos aos equipamentos militares americanos no Estreito de Hormuz, com claro o Irã alegando que é a sua costa e que pode fazer exercícios militares que já estariam planejados, tal, mas claro que também é uma demonstração de força, e os Estados Unidos anunciando que é melhor o Irã parar, porque uma eventual agressão, mesmo que, entre aspas, sem querer, contra alguma embarcação, algum militar americano, seria respondido pelo governo dos Estados Unidos. Nós temos a mídia americana anunciando que o Pentágono, a Força de Defesa Militar Americana, está dando opções de como que o governo americano pode atacar o Irã. E nessas opções, duas são colocadas sobre a mesa para o Trump para que ele decida qual vai ser o principal objetivo dos Estados Unidos. O primeiro seria um ataque contra lideranças, tanto da Guarda Revolucionária Iraniana, que não é exatamente o exército do Irã, aliás, é muito mais poderoso que o exército do Irã, ele é como se fosse uma espécie de força militar para defender o regime de Ali Khamenei, o regime dos ayatolás, desde a Revolução de 1979, além de atacar também possíveis lideranças do regime iraniano, talvez o presidente, o primeiro-ministro, talvez a figura, por exemplo, do ministro das Relações Exteriores, o Ali Khamenei, chefe supremo, cara, não sabemos, mas algumas posições militares do Irã. Sempre deixando muito claro para vocês que existem uma série de protestos acontecendo no país, tanto pela questão da repressão, a questão da inflação, a redução do poder de compra, a inflação em algumas coisas essenciais como os alimentos aumentou 50% no passado, é óbvio que isso dá uma baita insatisfação, além de, claro, a questão da crise hídrica, que terá, se você pegar aquela conurbação urbana, que tem mais de 18 milhões de habitantes, quase sendo obrigado a evacuar, segundo palavras do próprio presidente Pezeshkian. Então existe uma insatisfação e uma eventual ataque contra lideranças militares poderia insuflar a população para que ela se manifestasse ainda mais. Eu lembro que eu trouxe para vocês que no começo dos protestos, principalmente na parte mais a oeste do Irã, os manifestantes conseguiram tomar alguns bairros, algumas localidades, mas é que a Guarda Revolucionária Iraniana, em conjunto com as polícias locais, conseguiu combater os manifestantes, conseguiu afastar esses manifestantes e retomar o controle do território. Talvez a queda de algumas lideranças, talvez do Ali Khamenei, pudesse insuflar ainda mais as manifestações. Ou os Estados Unidos iriam num ritmo menos agressivo e não atuaria, segunda opção, contra essas lideranças, e sim atuaria contra pontos simbólicos, talvez contra estruturas, contra estátuas, contra representações, para ser uma espécie de estou machucando o regime iraniano
população se manifeste para que vocês consigam derrubar o governo ou até mesmo justificar, caso tenham ainda mais mortes, algum tipo de atuação estrangeira. Lembrando que os números eles são muito díspares, organizações internacionais falam de 30 até 50 mil mortes, o governo iraniano fala que é só entre aspas, né, por favor, 3.100 e alguma coisinha número de mortes aí. Ou seja, é bem diferente, né, o que o regime iraniano fala e o que a mídia internacional está colocando. A Europa, por incrível que pareça, também está se posicionando em favor dos Estados Unidos, em favor dessa intervenção. Fala assim, por incrível que pareça, porque a gente sabe que a relação entre Europa e Estados Unidos não anda tão bem assim, mas em alguns pontos ela continua muito similar. O Keir Starmer, por exemplo, garantiu que o Reino Unido está do lado dos Estados Unidos contra um eventual ataque contra o Irã, bem como vários líderes da União Europeia, a Itália, a Alemanha, enfim, garantindo que apoiam sim a derrubada do regime do Ali Khamenei. Por isso, a União Europeia colocou a Guarda Revolucionária como um grupo terror tananã, e isso implica maiores sanções, dificuldades de negociações, possíveis punições até pessoais, assim, né? Não só contra a figura, mas contra membros da Guarda Revolucionária Iraniana. O Irã ficou pé da vida com isso. Anunciou que, inclusive, uma retaliação, colocou todos os exércitos dos países europeus também como organizações terroristas e colocou que é uma ação irresponsável fazer uma acusação infundada de terrorismo, cumprindo ordem dos Estados Unidos e dos líderes sionistas, ou seja, alegando que é Israel, né, que está pedindo por isso, acelerando com certeza ainda mais a marginalização da Europa na ordem internacional. E aí, o Irã, vendo todas essas ameaças, possíveis ataques, começou a se pronunciar, começou a se responder. O Ali Khamenei, por exemplo, junto ao Pezeshkian, garantiu que o Irã não é exatamente um país de guerra, mas que, caso seja atacado, com certeza vai responder à altura, porque está ferindo a soberania do país, ferindo a soberania do Irã. Além disso, colocou, e talvez isso seja o principal argumento, vamos colocar assim, para que o Irã não tenha sido atacado por enquanto, que é, se os Estados Unidos atacarem o Irã, a resposta não vai ser uma resposta local, ou uma resposta parcial. A gente vai transformar esse conflito em um conflito regional, um conflito no Golfo. Por que eu falo que isso é muito estratégico do ponto de vista de diplomacia, do ponto de vista geopolítico, por parte do Irã, e que talvez seja a principal carta na manga que eles tenham? A gente sabe que os Estados Unidos têm muito interesse no Oriente Médio como um todo, é uma região culturalmente super importante. É a região, o berço das 3 religiões monoteístas mais tradicionais do planeta, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo. Estamos falando de uma região que é um nó geográfico que conecta o restante do continente asiático, conecta a África e conecta o continente europeu, com rotas, gasodutos, enfim, e a gente sabe também que existe uma baita reserva de petróleo e de gás natural. Só pela região do Estreito de Hormuz, a gente fala de negociações de quase 25%, um quarto de todo o petróleo internacional, controlado pelos iranianos. Se o Trump fizer um ataque contra o Irã e essa guerra regional for promovida, a gente está falando de um impacto gigantesco no preço do petróleo, que pode desestabilizar alianças regionais e causar uma crise do petróleo, às vésperas do Midterm Elections. O Trump já não é o favorito. A gente tem reportagens divulgadas pela mídia americana de latinos que votaram no Trump, mesmo sabendo que ele ia combater a questão da imigração, mas porque o Biden e a Kamala Harris tinham aumentado muito o custo de vida nos Estados Unidos e eles viam no Trump a chance de reduzir a inflação do país, coisa que não aconteceu. Então são os latinos arrependidos de votar no Trump. Ele hoje, política é fotografia, né? A fotografia do momento é de um Trump com baixa popularidade e com grandes chances de perder o controle do Congresso, principalmente da Câmara dos Estados Unidos. Com uma eventual crise do petróleo, o barril de petróleo subindo, sei lá, para 100, 120, 150, 160 dólares, cara, imagina o que isso não vai provocar na inflação dos Estados Unidos, desacelerar ou talvez até aumentar a taxa de juros tentando controlar a inflação, críticas em relação à postura agressiva dos Estados Unidos, intervenções estrangeiras, como já fez no Panamá, como já fez no Canadá, como já fez, ou tá ameaçando fazer no Canadá, como já fez na Venezuela. É óbvio que a população americana tá olhando para isso e não tá gostando, pelo menos parte, né, do comportamento aí dos Estados Unidos. Vários países aliados regionais dos americanos também já teceram críticas. A gente tem, por exemplo, o Catar, que está tentando mediar a situação. O Al-Thani, inclusive, visitou Teherã
rapidamente, muito possivelmente, tentando fazer uma espécie de coordenação com o regime iraniano, mas a Arábia Saudita falou que não vai ceder seu espaço aéreo, os Emirados Árabes Unidos, o próprio Catar, a gente teve o Iraque, a Jordânia, países que mantêm relações com os americanos e que anunciaram que não vão ceder o seu espaço aéreo porque não querem uma guerra regional do Irã. O Irã, ele tem sim capacidade, tem mísseis, tem drones, e quando eu falo mísseis, sejam mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro, drones, por exemplo, os Shahed, amplamente utilizados pelos russos, são drones de fabricação iraniana. É claro que não dá para você imaginar que o Irã tem a capacidade de combater os americanos, isso não. Mas o Irã, por exemplo, tem os seus aliados regionais. Tem o Hezbollah, claro que muito enfraquecido depois dos ataques israelenses. Israel atacou de novo, inclusive, o sul do Líbano, né? Mas tem os Houthis. Os Houthis, por exemplo, já anunciaram que, numa eventual agressão contra o Irã, eles vão se posicionar para combater ou para defender o regime iraniano. E vocês entendem que o Irã, ele controla, junto com os Houthis, pontos nevrálgicos da circulação de capital do planeta? Os Houthis ali no Iêmen, eles ficam do ladinho do Estreito de Bab al-Mandeb, que tem conexão com o Mar Vermelho, que faz conexão, por exemplo, com o Canal de Suez, que é um ponto super importante. Vai bloquear o Estreito de Bab al-Mandeb? Vai bloquear a navegação no Mar Vermelho? Vai bloquear o Estreito de Hormuz? Entende os perigos, pelo menos econômicos, para os Estados Unidos? Fora os aliados regionais. A base de Al-Udeid, por exemplo, no Catar, ela foi atacada pelo Irã como retaliação aos ataques nucleares, aos ataques contra as instalações nucleares na Guerra dos 12 Dias. Claro que o Irã, naquele momento, avisou antes que ia fazer o ataque, ó, Estados Unidos vão fazer o ataque, vai ser esse horário, retira os seus militares e tal. Foi muito mais um ataque simbólico para mostrar internamente para a população que tinha respondido ao ataque americano. Mas dessa vez, será que o ataque ele vai ser com aviso prévio? Ou será que ele pode atacar, por exemplo, bases militares americanas espalhadas pelo Oriente Médio? Porque capacidade para fazer isso com certeza tem. Se a gente hoje tirar Israel, tira da equação, cara, convenhamos, o Irã é o país mais poderoso do Oriente Médio em nível de capacidade, tecnologia militar. O Irã não é qualquer país. Claro, enfraquecido, principalmente nas defesas aéreas, depois do ataque que Israel e os Estados Unidos fizeram contra o regime iraniano, né? A gente sabe que houve algumas baixas militares, mas o Irã não é qualquer país. Eventualmente, fazer um processo de captura, como foi feito com Nicolás Maduro, por exemplo, teria muito mais dificuldade, porque a gente está falando de um regime que é muito mais protegido do que era o Nicolás Maduro. Claro que pode ter traições, como possivelmente aconteceu na Venezuela, e a própria geografia iraniana, ela dificulta. É um terreno muito árido, um terreno muito montanhoso. Cara, é difícil, geograficamente, você conseguir penetrar no território do Irã. Ou seja, os Estados Unidos encontrarão dificuldades. E tem mais um porém também, né? Vamos imaginar que os Estados Unidos consigam, derrubamos o Ali Khamenei. Não sei como, mas conseguiu ali, né? Foi lá, fez um ataque de precisão, tal, inteligência americana, junto com o Mossad e tal, derrubou Ali Khamenei, começaram manifestações e agora, beleza, o Irã não tem mais o seu regime, né, fundamentalista como acontece desde 79. O que vai ser do Irã? O Shah Reza Pahlavi, o filho, né, o príncipe herdeiro, vai voltar para comandar o país? E aí, ele conta com a representatividade, ele conta com os anseios, com o apoio popular? O Irã também é um país que é extremamente dividido. Tem os persas, tem os baluches, tem os árabes, tem os judeus, tem os próprios curdos. Os americanos estão abandonando os curdos na Síria lá, tá? Uma certa decepção ali com os americanos. Será que todos esses grupos vão querer se unir em torno do Shah Reza Pahlavi, do príncipe herdeiro, para conseguir formar um novo Irã? Ou será que haverá um processo de fragmentação, uma guerra civil, em um país que tem enormes reservas de petróleo, controla o Estreito de Hormuz e ainda tem uma das 3 maiores reservas de gás natural do planeta? Percebam o problema que os Estados Unidos podem se meter às vésperas de um processo eleitoral. Por isso o Trump ele está ameaçando, a população se manifesta e tal, porque, pelo menos penso eu, tá? O Trump não queria fazer o ataque pelas possíveis consequências econômicas para os Estados Unidos que isso poderia trazer. Mas claro, com a pressão aumentando, a repressão do regime aumentando e o deslocamento, cara, deslocou é que eu falei da pessoa da Venezuela. Colocou os mísseis Tomahawk, os Night Stalkers, todo o Abraham Lincoln ali, né? Tudo destacado. Para quê? Para fazer uma pressão e não fazer nada? Então, prevejo aí dificuldades para o regime americano e talvez, claro, a possibilidade de uma guerra regional. E aí, galera, quem você acha que vence esse conflito, hein? Irã ou Estados Unidos e Israel? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo,
Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.